Eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive dos... Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual Exato. crime eu... Não, peraí. Não, vamos. Mas chega de palhaçada. Se você ficar disseminando um crime por aí... Estupro, pedofilia. Você não pode fazer coisas isso. que são crimes. Falar sobre... O pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim. Mas Que qual possa crime? existir Qual um crime? partido nazista. Qual crime eu cometi? Isso é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defenderem seus próprios objetivos. Eu fui. Exato. Claro que Não funcionou. funcionou porra nenhuma. Ficou arrependido, errou ou... Não me arrependo de nada. Os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo. É mais seguro que o Brasil. Na sua cabeça. Mas você não concorda com isso? Eu acho que é um partido de merda. Eu falei mas de nazismo lembra no que demônio. tem que ser cuidado. Mas é porque... que mais A partir do momento- Você apologia ao nazismo. Você acha que Então o tem Estado casos que sim. pode forçar Sim, porque o caso... violentamente alguém a tomar vacina? Eu não acho que é violento. Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025? Olha, meu Monark, irmão? não sou nem eu, sou a NASA. É o direito, o seu direito acaba quando o meu começa, Monark. Eles só queriam empurrar na goela abaixo da gente pra lucrar um monte. Os capitalistas Eu não não tomei a tomei. vacina, eu peguei Covid, tô aqui. Se eles defendem uma campanha de cancelamento pra destruir a sua carreira, por que isso tem que ser permitido de acordo com a liberdade de expressão se ela tá destruindo toda a sua vida? As vacinas alteram geneticamente Você está, o usuário. entendeu? você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são Essas seguras. pesquisas são todas vendidas e compradas. Eu sei que a Antártica tem alguma coisa Isso é esquisita. legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não, isso daí não é legal. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é Deveria existir aquilo? até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? 2.000 pessoas Mas foram veja, presas porque elas postaram meme na internet. Você falar que eles podem existir, poderiam existir... É apologia. Não é apologia. É apologia ao nazismo. Você não tá falando A que é partir bom. do momento que você diz Apologia é que- você defender. Você tem que tomar. Mas, não cara, tem essa. já tem... Não, você não tem que tomar nada, que não. tomar, cara. Você tomou vacina, por isso você é um Por menino isso que eu forte. fiquei autista pra caralho. Não, Oi, meu nome é Monark, eu tenho 35 anos, eu faço vídeo na internet e hoje eu tô cercado de 30 haters que estão aqui comigo e vão tentar me refutar, quero ver. O governo quer regular as redes sociais pra impor censura. Manda ver, cara. E aí, Monark, tudo bem? Tudo bom, senhor? Por que você acha que o governo ele quer regulamentar as redes sociais para implementar a censura? Porque fica mais fácil dele passar leis e tomar medidas que vão contra os interesses da população e se a gente não puder reclamar, fica fácil de implementar. Então você é 100% contra a regulamentação das redes sociais. Olha, eu não sou 100% contra regulamentar as redes sociais. Eu sou 100% contra de regulamentar a expressão, A expressão. a liberdade de expressão. Porque você, em teoria, poderia regulamentar as redes sociais para impedir Uhum. que elas mesmas censurem as vozes do cidadão, né? Então, na sua opinião, tem que falar tudo, sobre tudo nas redes sociais. Eu acho Pode- que qualquer assunto deveria poder ser debatido, sim. Teve um momento que você foi cancelado porque você falou, você até usou a frase polêmica, né? Sou mais louco que todos vocês. Eu acho que deveria existir até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? Eu acho que dentro da liberdade de expressão significa ouvir as pessoas com que a gente discorda e pessoas que têm opiniões de merda. Entendeu? Se for pra proteger só a opinião que eu gosto, é fácil, não é Uhum. liberdade de expressão. Então, sim, eu acho que o Brasil deveria ser igual nos Estados Unidos, onde qualquer partido tem o direito de existir. Você não acha que deveria ter um limite? Nem tudo pode ser Eu falado. acho que o Existem limite- alguns limites, até mesmo na liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão absoluta. Você pode defender 90%, mas sempre vai ter aqueles 10% de coisas que você não pode falar. Por exemplo, pedofilia, Você não pode fazer coisas isso. que são crimes. Falar sobre... Pessoal, lembrando que... Mas vai ter um tempo de falar sobre isso, vai ter um tema para esse tema. Não precisa adiantar a pauta. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Sou o Matheus, bom, eu discordo de você em muitas partes, porque, sinceramente, as redes já se regulam de certa forma, eles se blindam de certa forma e financiam e expõem o que eles querem. Até porque muitas vezes você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defenderem seus próprios objetivos. Eu fui. Exato, exato. Você pode ser mal interpretado e aí a rede, por você ser uma pessoa que está sendo impulsionada pela rede naquele momento, acaba sendo mais frágil.
digamos assim. Eu concordo. Você é uma pessoa que está extremamente exposta, certo? Certo. E aí que entra, porque o governo vai querer se blindar, por quê? As redes já blindam, de certa forma, as pessoas. Então, mas As redes têm suas próprias regras. eu acho que tá errado isso, das redes sociais poderem censurar as pessoas com quem elas quisessem e escolher qual que é o discurso público permitido pelo brasileiro. Tá As ligado? redes fazem isso. Eu sei, eu Eles acho errado. apoiam e financiam isso, apoiam e Então, divulgam em massa Eu sou as ideias. Eu sou pró-liberdade de expressão, entendeu? Eu acho que se você quiser passar uma lei referente às grandes big techs e tudo mais, deveria ser no sentido de impedir que elas calem as pessoas só porque elas não gostam E da a opinião. regulamentação das redes não seria colocar uma forma das redes abrirem suas, digamos, suas programações, seus códigos para entender como isso funciona e, de certa forma, fazer eles serem mais justos quanto a isso. Porque, de certa forma, as redes são injustas. Eles agem da forma que eles querem, eles impulsionam o que eles querem. As redes têm seus próprios objetivos. Sim, sim. Olha, no final das contas, as redes sociais são empresas privadas, né? E, obviamente, eles vão ter a agenda deles e tudo mais. Eu acho que até é viável a gente pensar numa regulamentação onde as empresas não podem retirar um discurso das suas plataformas só porque elas não gostam do conteúdo, né? Certo. Eu acho que, nesse sentido, poderia acontecer. Mas o problema é que as regulações que o governo está querendo agora é para que ele possa escolher quais assuntos ou quais pessoas podem falar na rede ou não. Nesse sentido, é censura. Se for no sentido de proteger as pessoas para que nem mesmo as grandes empresas, as big techs, possam censurar o indivíduo, aí eu concordo com você. Eu acho que a gente pode ter essa proteção no Estado, sabe? Certo, mas aí a gente entra nas questões mais práticas do assunto. Perfeito. Fala, Monark, Tudo bom, beleza? senhor? Beleza, graças a Sou Deus. teólogo, educador físico, quando dá tempo sou pastor. Boa. A regulamentação, como que é a pergunta? Se a regulamentação é uma forma de censura, certo? Eles querem... Não, o governo quer regulamentar para censurar. Então, vamos lá. A regulamentação ela tem que ter em tudo, porque senão passou o boi e passa a boiada. Tudo na vida tem que ter uma regulamentação. São as leis, as regras, até mesmo como freio moral para algumas coisas. Não sou a favor do governo ser tendencioso. O Estado é laico, mas não é laicista. Não é o que muitas vezes nós vemos na prática, infelizmente, mas não sou a favor dessa tendenciosidade. Porém, não dá para você isentar o ser humano da sua cosmovisão. Eu não acredito em neutralidade. Qualquer assunto que for levantado, você vai ter a sua cosmovisão, eu vou ter a minha. Então é meio utópico você querer um governo neutro, porque isso nunca vai existir. Até mesmo porque quem vota naquele que representa os seus ideais. Nisso já quebra a ideia de neutralidade. Eu não acredito em governo neutro, não sei de onde Então, mas eu não tô falando que você acredita. O que eu tô trazendo à tona é o quê, Monark? Como foi até falado aqui, você ser a favor de tocar em qualquer assunto, peraí, se o assunto for crime, só falar desse assunto ou fomentar grupos ou incentivar ou potencializar... Mas você acha que assuntos são crime? Sim. Olha, se tá na lei que é um crime, mas não quer dizer que eu concorde que deveria ser. Então, mas é porque assim, se a gente for nesse relativismo, tá na lei, mas eu discordo, então eu vou fazer. Aí é o que eu falei, passou o boi, passa a boiada. A gente não pode relativizar. Mas se está na lei, você acha tá que na tudo lei. que tá na lei é justo? Não, é lógico que não. Vai ter coisas que eu vou discordar que tá na lei, que eu faria discordo da diferente. lei, exato. Então, mas esse é meu você ponto. discordar não é você, por exemplo, fazer o que tá oposto à lei, porque senão você tá indo contra a lei, e aí se todo mundo for ir contra a lei por conta das suas convicções e suas opiniões, aí a sociedade vai para um caos, vai para uma calamidade. Olha, eu acho que as leis não deveriam regular a expressão. Eu acho que você deveria poder falar sobre qualquer assunto. Concordo, a não ser que não seja crime. E ter qualquer opinião. Pô, mas o que é crime hoje em dia... O que tá na lei. Né, vai da cabeça do Alexandre de Moraes, pô. Hoje em dia a gente tem um judiciário completamente corrupto e eles interpretam a lei e a Constituição da moda que eles quiserem. Você percebe como isso dá um poder na mão do juiz de decidir o que ele quiser? Os juízes se sentem acima da lei. Eles interpretam as leis da forma com que eles quiserem. Às vezes para soltar um amigo deles que é bandido e às vezes para prender uma pessoa inocente que foi fazer um protesto, né? Então, a gente passar mais leis para dar mais poder para os juízes que já estão interpretando do jeito que quiser,
a gente vai acabar sendo obrigado a só falar o que o judiciário permitir. E aí, eu acho que é um cenário ruim, entendeu? Aí a gente vai ser todo mundo escravo do governo, que vai ter que ser robozinho, todo mundo pensar igual, porque eles vão proibir qualquer coisa que incomode eles. Então, eu gostaria de evitar esse caminho, não acho produtivo. Tudo bom, Monark? Opa, tudo bem? Beleza? Sou Renan Lisboa. Eu acredito que o principal equívoco na sua colocação é porque você acaba balizando todo mundo na sua régua. Você é um cara que se desenvolveu, você é um cara que consegue diferenciar uma opinião, uma expressão e um ato propriamente dito. Isso, até para uma cultura estadunidense, pode ser que faça sentido. Quando a gente vem para o Brasil, onde a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas, elas não têm acesso a praticamente nada e elas encontram uma bandeira. Vou dar um exemplo extremo. Eu não gostaria que estivesse sendo incentivado crianças crescerem com o potencial de se tornarem um homem-bomba, porque fazendo aquilo ela iria cumprir um propósito, ele iria ter uma eternidade lá com as virgens. A gente sabe que esse tipo de discurso é algo banal, independente do que está sendo tratado. Só que para a maior parte dos brasileiros que não tem repertório cognitivo, não vai só ser um discurso, vai se transformar na realidade de vida dele. Como que você vê isso? Olha, eu acho que a gente tem que aceitar que as pessoas têm o direito de fazer suas próprias mentes. E se elas querem acreditar em besteira, é direito delas acreditarem em besteira, entendeu? Eu não acho que é o papel do Estado de decidir o que as pessoas podem ou não acreditar. Independente se a população, alguma parte da população seja ignorante, não acho que isso dá direito ao Estado de calar os ignorantes porque ele não gosta do que os ignorantes estão falando. Mas não é uma parte da população, é a maior parte da população. Acho que seja uma parte da população. E quando os lobos têm liberdade, as ovelhas são sacrificadas. Mas quem está tendo liberdade são os lobos, que é o pessoal que está no poder, que pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode roubar, pode fazer não sei o quê. E quem está sem liberdade somos nós, o povo que não pode nem mais falar o que pensa na internet. Eu concordo, só que quando a gente pega isso que você acabou de falar, isso se traduz em coisas muito mais comuns do que crimes ou qualquer coisa desse tipo. Então, se nem essa parte mais comum do cotidiano do ser humano foi resolvido, principalmente essas coisas que estão em camadas muito mais sensíveis. Mas a solução é dar na mão do Estado o poder de decidir o que as pessoas podem ou não falar? Mas quando... Claro que não, mas quando o povo por si só não tem a mínima capacidade de conseguir agir, viver em sociedade, respeitando o espaço do outro, se não for através de um poder coercitivo, como que isso vai ser solucionado? Traz uma solução. Então, a questão é que eu acho que você ignora que quem está no Estado não está nem aí para o povo. Eles estão aí para o poder. Eles querem continuar controlando a população da melhor forma possível, entendeu? E se a gente não puder nem mais falar, e eles controlarem o que a gente pode falar ou não, você nunca vai dar a oportunidade do povo brasileiro realmente se desenvolver e ter esse pensamento mais crítico e complexo. Porque como que o povo brasileiro vai desenvolver um pensamento se quem está no poder vai ter o direito de quando, se alguém tivesse, né, formando um pensamento que acordasse a população para o cenário real, o governo tem o direito de ir lá e calar essa pessoa porque a gente passou uma lei onde eles regulam a internet ou regulam a expressão, entendeu? Então, como que o Brasil vai sair do buraco se a gente dá dando para os carcereiros o poder de calar nossa boca? É porque, como eles fazem isso de uma maneira velada, o problema é que pessoas inteligentes, igual você, igual o ex-presidente Bolsonaro, que em alguns aspectos pode até ser bem intencionado, mas quando isso não se traduz nas palavras, é uma boa intenção colocado de maneira errada, isso acaba dando munição, dando argumento para que eles possam subverter tudo isso. Obrigado. Valeu. Salve. E aí, cara? E aí, Bom? você tá bem? Tempo, hein? Hã? Tempo que a gente Ah, não é se vê. verdade. Ele já participou do Monark Lá Talks. do Monark Talks, com o Negão. Saudoso Negão. Vamos lá, você falou... Saudoso Negão. Você falou... Não, calma aí.
Monarcão, você falou sobre a regulamentação das redes, que você disse que é contrário porque você entende que ficaria a revelia da cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Ou de outro juiz aí. Mas veja, o Brasil é um país recursal, né? A gente tem um sistema judiciário recursal. Então, caso você perca na primeira instância, você pode recorrer à segunda instância. Existe o STJ, Isso não foi existe o inquérito Supremo, ilegal, né? existe o Supremo, mas aí você pode recorrer, né? O ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgam diretamente ações que envolvam aqueles que têm foro privilegiado, parlamentares e afins. E determinados crimes, como crimes de violação ao Estado Democrático de Direito e afins. Então, assim, eu acho que é válida qualquer discussão a respeito, Estado, viu, galera? a respeito da competência do poder. Mas a gente não pode negar que, primeiro ponto, o Brasil é um país que tem uma série de fases recursais para que justamente um cidadão possa recorrer a outras instâncias e a outros juízes para que esses juízes também avaliem aquilo que foi decidido na instância anterior. Então, isso eu acho que é um ponto importante da gente ressaltar. Como o sistema jurídico, em teoria, funciona, né? Exato. Então, mas aí essa é a minha pergunta também. Eu te devolvo uma pergunta. Não necessariamente você ter acesso a recursos significa que o judiciário tem o direito de regular o que as pessoas falam, né? É um pulo aí, né? Então, mas vamos supor que não cabe mais ao judiciário, né? Não cabe mais ao Estado fazer essa regulamentação. Quem caberia esse sistema de freios e contrapesos? Quem seria o responsável? A própria sociedade, dentro do debate, vai fazer com que as melhores ideias sejam as vencedoras, né? Porque normalmente num debate, se o debate for, né, sensato, com as pessoas que realmente querem debater, a melhor ideia tende a vencer, né? Então, seria uma questão de se autorregular, a sociedade se autorregularia sem a necessidade do Estado. Mas qual que é esse modelo? Porque, por exemplo, você estava nos Estados Unidos. Os americanos têm um Estado gigantesco. Verdade, Estado policial, inclusive. Um Estado muito grande, um Estado poderoso. E há regulamentação. E outra coisa, quando a gente fala não tem regulamentação de redes sociais, não. Quem faz a regulamentação das redes sociais nos Estados Unidos são as próprias plataformas, né? Então, mas existe uma legislação. Assim como, por exemplo, existe uma legislação muito, inclusive mais rigorosa que a do Brasil na União Europeia, por exemplo. Então, sim, mas lá nos Estados Unidos, no caso, a legislação protege o direito das pessoas de se expressarem na internet. A regulação é nesse sentido. Tanto que você tem direito à liberdade de expressão, você não pode ser banido de todas as redes sociais lá, isso não acontece com as pessoas, né? Mas você entende que o sistema jurídico do Brasil ele é muito alinhado ao sistema europeu, da Europa Ocidental, que inclusive tem uma legislação muito mais poderosa em relação à regulamentação das redes. Né? Lá no Reino Unido já tem mais de 2.000 pessoas que foram presas porque postaram na internet meme. Não, mas aí eu também devolvo uma pergunta. O que é um exemplo horrível, né? Existe... Então, não, eu concordo nesse aspecto. Mas 2.000 pessoas foram presas porque elas postaram meme na internet. Não, mas em relação ao meme eu concordo. Mas veja, então... mas se a gente for para esse de regulamentação das redes, é exatamente aí que eles querem chegar. Mas então existe algum modelo... Você vai postar um meme e vai aparecer a Polícia Federal na sua porta e falar, esse meme é contra a democracia. mas eu te pergunto, existe algum modelo que você vê como inspiração? Modelo? É. Não. Eu acho que todos os modelos de regulamentação da expressão são modelos falhos. Então você quer criar algo novo? Eu gostaria que não fosse nada regulado, entendeu? Eu acho que se for para regular, seria regular em proteger o indivíduo do poder de monopólio das grandes... Então presumiria ausência de Estado. Para haver ausência de regulamentação, teria que pressupor ausência de Estado, que é algo utópico. Ou um Estado que regulamentasse não o que as pessoas podem falar ou não, mas sim o que as redes sociais podem banir de discurso ou não. Entendo, mas você entende que também a regulamentação das redes não se trata só sobre crimes de opinião, injúria, calúnia e difamação e outros crimes. Eu entendo, por isso... A regulamentação das redes também trata, por exemplo, de combate à pedofilia. Tudo bem, que inclusive agora está sendo pautado no Congresso, e os bolsonaristas estão dizendo que eles são contrários ao projeto, porque o projeto de combate à pedofilia e de divulgação de material e tal... Não é proibido. Pedofilia não é proibido? Não, a pedofilia é, mas não existe uma legislação específica que trate de conteúdo pornográfico e da responsabilização das plataformas sobre esse gerenciamento. Não existe uma legislação no Brasil ainda, o que é um problema grave. Pelo que eu saiba, você não pode postar vídeo pornô de criança, não. Não, mas não existe uma responsabilização por parte das plataformas. O que a legislação prevê é que as plataformas... crime, mas o Estado quer controle sobre as plataformas. Não, as plataformas não se responsabilizam. Você não acha isso importante? As plataformas se responsabilizarem por conteúdos pornográficos que são gerados e propagados? Eu acho que é muito difícil as plataformas se responsabilizarem, porque todo mundo pode postar na plataforma, certo? Então, se algum aleatório vai lá e posta na plataforma um vídeo de pedofilia, você não vai multar
a plataforma por causa disso, porque é aberto ao público, né? Você tem que mutar o cara. Foi. É nóis. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, Tudo moça. bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Então, você acha que nós devemos expressar nossas opiniões, Livremente. independente que eu vou ferir o direito do meu próximo? Que direito você fere quando você fala a sua opinião? Que direito meu você feriria? Por exemplo, O que você poderia falar que feriria um direito meu? A Constituição de 1988 diz, por exemplo, se eu falo algo que não é real, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, eu estou prejudicando o meu próximo. E você vê que muitas pessoas postam nas redes sociais ou no YouTube fatos que não são verdades, que se nós formos buscar os fatos de verdade, está colocando uma injúria, uma calúnia, acabando com a vida da pessoa, destruindo. Por exemplo, eu estou sendo uma vítima em relação a isso. E eu tenho criança. Você já imaginou aqui no Brasil todo mundo falar o que pensa, dizer o que quer, e as crianças, como é que vai ser? Então tem que ter uma regulamentação, tem que ter um limite em tudo, porque o meu direito, ele termina onde começa o seu. Mas já não está regulado nesse sentido? Já tem a lei de difamação, de calúnia, essas leis já Sim, existem, né? Como ele falou anteriormente, muitas pessoas elas não têm acesso. Mas sabe? por que a gente não precisa tem de nova acesso aos lei? direitos. Se a lei já existe nesse sentido, o que a gente está querendo regular? A gente está querendo regular o discurso político, porque quem está no poder quer controlar a política através de só permitir que as pautas de interesse Mas nós estamos falando deles sejam discutidas. Eles querem caçar opositores, né? Será que não é ruim para a política brasileira dar esse poder na mão do Estado de coordenar quem pode, quais opiniões são válidas ou não, qual político pode falar o quê? Será que isso é bom pra gente? Mas para isso, como eu te falei, existe a lei. Aí aonde? Mas então já tá nem feita toda, a nem lei, toda a não minha precisa fazer mais opinião. nada. Não, o que você expressa, que toda opinião, toda. Se um pedófilo quiser. Tá fazendo isso, é legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não, isso daí não é legal. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é aquilo, mãe? Ai, filha, é porque os alemãos, eles perseguiram, mataram os... Não é legal. O meu direito começa onde termina, do meu próximo. Você não tem direito de não se ofender com alguma coisa, entendeu? Existe lei. Então, a regulamentação é para o quê? Para as pessoas não estarem passando o direito do próximo. Não, como eu te falei, tudo que eu vejo, eu vou colocar à frente, eu vou expor minha opinião, sendo que a minha opinião está errada. Não é assim. Eles querem controlar politicamente o que não é pode dessa ser dito forma. ou não. Não concordo com você. Tudo bem. Minha segunda afirmação é que nenhuma vacina deve ser obrigatória. Meu nome é Diogo. Prazer. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom pra você. Tem um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. Vacina em si, os efeitos colaterais acontecem, porém são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa em você. Não necessariamente, porque existem... Como não? Existem muitos estudos que a vacina tá causando arritmia cardíaca nas pessoas. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do nada que está acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser usadas. Existe nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram, que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque essas vacinas alteram geneticamente o usuário. Entendeu? Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são seguras. Essas pesquisas são todas vendidas e compradas. A gente vive num mundo Você sabe falso, o que é? Porque eles precisam ganhar dinheiro. Você sabe como funciona uma meta-análise? Empurrar. Eu sei que
Dinheiro uma é o que meta-análise. move essa galera, entendeu? Sim, uma meta-análise. E se eles precisarem comprar um monte de cientista para fazer um estudo falso, para empurrar um veneno para você, eles vão fazer. Exatamente por isso. E é real. Tem Isso cientistas. Acontece. Boa. Tanto que a gente não pode confiar em cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, jornal de epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise para pegar institutos como Instituto Nacional dos Estados Unidos, CDC, controle de doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados... Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições, não deve confiar no Estado. Você, por exemplo... Você não deve confiar nessas grandes corporações da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um Porque, no final das exemplo. contas, os caras querem lucrar. E se eles tiverem que fazer manipulação social usar o Estado para empurrar os remédios deles... Elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos, foram as Big Pharmas, justamente por causa da obrigatoriedade da nação. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles possam ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esses bilionários, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso... Vou te dar outro exemplo. Dos caras que eles pagam. Sim, eles pagam o salário desses caras que fazem o consenso. O consenso que você está defendendo Óbvio de que eles pagam, por exemplo... chefe, claro, a sua vacina é super segura. Todo mundo aqui que tá sendo pago por você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições... Então você não confia simplesmente na ciência em si. Não, eu não confio nas instituições. A ciência é um processo que eu confio que funciona. E aí, Monarquia? Tudo bom? Tava ouvindo ali e lembrei de uma coisa. Eu sou, a favor que tenha a liberdade de escolher se você quer se vacinar ou não. Mas tem casos. Mas tem casos, como a vacina do crack. Qual que é a tua opinião a respeito disso? O cara, ele não tem a capacidade de escolher se ele é... Que não foi desenvolvida ainda, tá? Pode ser que no futuro aconteça. Não sei se você viu que é. Pra impedir o cara de ser viciado? Por exemplo, aconteça no futuro. O que você acha? Eu não acho que pode forçar a vacina, remédio em ninguém. Nem na situação do cara tá na rua? Não, porque senão o Estado vai ter o direito de enfiar um remédio que a gente não quer na nossa veia, porque a gente deu essa autorização, a gente deu essa liberdade. Ah, não, sim, em alguns casos o Estado pode forçar a tomar o remédio. E aí, quando o Estado resolver que quer te dar um veneno, e aí todo mundo já apoiou que ele pode, porque ele é o Estado papai que vai nos proteger, entendeu? E nem a internação compulsória. Então, tu é a favor que os craqueiros fiquem lá sofrendo daquele jeito que eles não têm como mais sair daquela situação, que eles morram lá, no caso, né? A não ser que a vacina... Porque eles não vão querer. Tomar vacina, vão querer. Se eles quiserem, eu acho que o Estado teria que fazer um trabalho de convencimento dessas pessoas. Ela poderia deixar como opção para eles uma vacina gratuita. Você disse que a maioria não vai querer, né? Mas aí também, se a gente não pode... se ele não cometer um crime, né? O mendigo, no caso, a gente não pode forçar ele a viver onde a gente quer que ele viva preso, porque senão ele não é livre, né? A gente tá tirando um direito individual importante de cada cidadão. E não é só porque ele é mendigo que ele não é um cidadão, né? Sim, mas em casos assim de a pessoa não conseguir mesmo responder por si própria, eu acredito que deveria ser... o Estado deveria obrigar o cidadão a tomar. Bom, tudo bem, pode acreditar nisso. Eu acho que não. É uma melhora da sociedade, porque muitas pessoas sofrem com a Cracolândia, sofrem com o descaso que é essas pessoas estarem na rua, né? Tá bom, direito seu de achar isso. Tudo bom? Monark, só pra esclarecer, você é contra qualquer tipo de vacina, por exemplo, até uma criança. Não sou contra a vacina. Por exemplo, uma criança que tem vacina de rubéola, de cachumba, sarampo, essa aí no caso você seria a favor. Para uma criança, um menor, por exemplo, de idade, acabou de nascer, um recém-nascido. Eu acho que são os pais que devem escolher se o filho vai tomar vacina ou não, né? Eu acho que o governo ou as grandes corporações farmacêuticas, elas têm o direito de desenvolver vacinas porque elas quiserem, e aí é nosso direito como consumidor, por exemplo, escolher se a gente vai usar ou não. O Brasil erradicou a paralisia infantil, correto? Correto. E se você então não obriga as pessoas a tomarem, muitas pessoas às vezes não vão tomar por conta de toda essa questão que teve da Covid, e isso vai gerar um custo para o Estado. Então isso aumenta
né, a folha de pagamento do Estado. Né? Mas eu não acho que você pode forçar as pessoas a tomar um remédio, entendeu? Porque pensa, imagina... Mas é uma criança ali... Então, mas se o pai quiser... Cadê? Você tem a marquinha da vacina. Aqui, ó. Aí, ó. Você tomou vacina, por isso você é um menino Por isso que eu forte. fiquei autista pra caralho. Não, mas... Entendeu? Porque tem correlação. Eu entendo, porque talvez essa questão da vacina pra gente ficou muito pra questão da Covid, né? Mas, cara, tem rubéola, tem sarampo, tem tudo. Tecnologia vacina, entendeu? Certo. Eu só não acho que o Estado deva ter o poder de forçar você a tomar, entendeu? Se existe uma vacina que vai te imunizar de uma doença, ou vai imunizar seu filho ou filha de uma doença, você como pai tem o direito de imunizar ela se você quiser. Ou de não imunizar ela se você não quiser, se você não confiar na vacina. Porque a gente está dando uma credibilidade para o Estado e essas grandes corporações de como se, obviamente, eles têm os nossos melhores interesses. Mas a paralisia infantil ela foi erradicada através da vacina. Ué, e não tem problema. Há muitos anos, 40, 50, mas precisa 60 anos. forçar as pessoas a tomar? Sim, dependendo. Eu acho que não. Eu acho que você está indo contra um direito individual importante da gente ter autonomia dos nossos corpos e autonomia de decidir como que a gente deve levar a nossa vida ou não. Entendeu? É só isso. Eu não acho que o Estado devia forçar ninguém a nada nesse sentido. Tá certo, essa é a opinião. Beleza, obrigado, mano. Monark. Tudo bom? Boa tarde. Prazer, Marcos. Se você tem uma empresa que mexe com alimento ou mexe com substância de vários material, você tem 2.000 funcionários. Você acha que é certo eles trabalhar sem vacinação, sem passar um exame médico e pegar a contaminação e contaminar todo mundo por aí? Eu acho que as pessoas têm o direito de escolher se elas vão tomar vacina ou não. Eu não acho que a empresa deve forçar também as pessoas a tomarem a vacina. E eu acho que quem quer se imunizar, toma a vacina e fica imune, certo? Mas você acha que você não tem que estar prestando a conta pro governo sobre isso? Você tem 2.000 funcionários e nem dos seus 2.000 funcionários não é vacinado. E tudo talvez está contaminado e ninguém sabe se é uma vacinação que precisa tomar, estando com a garganta inflamada, supor. E ele vai sair contaminando todo mundo ali sem tomar vacinação? Olha, as pessoas, se a vacina existe e ela imuniza as pessoas, elas têm o direito de tomar e se proteger. Aí quem tomou a vacina, em teoria, se protegeu. Quem não quis tomar e ficou doente, foi um direito dessa pessoa de seguir por esse caminho. Eu não tomei a vacina, eu peguei Covid, tô aqui. Sim, mas aí você tem uma audiência para você ir lá. Como é que você vai sem você tomar essa vacina? Você está imune, a doença pode estar em você não pega, mas no próximo ele pode contaminar. Mas isso é o... Ele não tomou a vacina? Isso é algo da gente estar vivo. As doenças sempre existiram. Vira e mexe, você tem uma pessoa doente ali ou aqui. A gente tem que conviver com isso, faz parte da vida. Não tem como acabar com todas as doenças do mundo. Você eventualmente vai conviver com alguém que está doente, entendeu? Mas... E não vai ter tomado a vacina pela aquela doença específica. Mas você acha que se eles tomando a vacina não vai combater um pouco da doença, do vírus? Tá não circulando? Eu acho que as pessoas têm o direito de tomar vacina se elas quiserem. Se elas quiserem tomar vacina, elas podem tomar. Mas se elas quiserem não tomar, não precisa. Monark. Tudo bom, senhor? Bom, prazer, Gustavo. Prazer. Monark, beleza, ótimo, mas quando a gente fala sobre um caso de saúde pública, né, onde a gente tem ali numa situação, beleza, é uma exceção à regra, mas um exemplo de pandemia, onde as pessoas precisam se vacinar para erradicar tal doença. Doença X, doença Y. Mas isso era mentira, né? O pessoal falou que você tomava a vacina e aí você não pegava Covid. Aí depois mudou, porque você tomava vacina e pegava Covid. Aí depois falou que você tomava vacina, você não passava para os outros, mas aí você continuava passando para os outros. Será que a gente não foi enganado por essas empresas que queriam vender bilhões e bilhões e trilhões de dólares em vacina e vender um remédio que não funciona pra gente e fez uma pressão psicológica do tipo, se você não tomar essa vacina, você vai estar matando todo mundo à sua volta, quando na verdade a vacina nem funcionava direito, porra. Eles só queriam empurrar na goela abaixo da gente pra lucrar um monte, os capitalistas malvados, porra. Beleza, Monark. Tudo bom, senhor? Acabei de ver uma demonstração do Monark comunista na minha frente, né? Pode ser. Seguinte, você falou que você é contra a vacina, não é contra a vacina no caso, contra né? A obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Mas é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa escolhe não se vacinar, ela tá me colocando em risco, tá? Sabendo que tem uma doença. Não, você toma a vacina e você se imuniza, pô. Beleza, mas é aquilo. Mas tem pessoas que não se vacinam. Na época do Covid,
teve uma fiscalização de que você teria que entrar em tais lugares com a vacinação. Você tinha que mostrar que você foi vacinado. Passaporte vacinal. Nossa, é um Isso, absurdo. exato. Não, é um absurdo a partir do momento que tem pessoas que podem se contaminar com o que você tem, né? Às vezes você... Mas se você tomar vacina, você tá imune, em teoria, né? Era mentira. Você não Mas e ficava quem não imune de tomou, verdade. Monark? Aí você vai deixar a doença se espalhar? Não é problema das pessoas, é uma questão de saúde pública. Não é um direito. O seu direito acaba quando o meu começa, Monark. Não é assim que Mas funciona. você tem o direito de tomar a vacina, pô. Mas beleza, digamos que eu sou um anti-vacina, certo? Você também é, você também não tomou. Beleza. Eu espalho pra você e tiveram pessoas que não tiveram condição de tomar. Essa pessoa queria, ela não teve a condição de ir. Que como o nosso amigo falou, tem pessoas que não têm condições Mas aqui no quem tomou Brasil. a vacina pegava Covid também. Não pegava. Quem te falou que pegava? Sim, Pegava Covid? Sim, pegava Não sim. pegava Covid. Só você vê. Essas vacinas são ineficazes, pô. São ineficazes? São. Como que é ineficaz se a gente quase que erradicou a Covid aqui no Brasil? Não erradicou por completo, porque não tem como erradicar essa doença por completo. Mas os casos diminuíram bastante a partir da vacinação. Porque tem o ciclo natural da doença. Que ciclo natural, Monark? Olha quanto tempo que a gente ficou com essa doença aí. Cara, ciclo natural. É assim que funciona. Quando você pega uma doença, o seu corpo, o sistema imunológico, ele aprende a lidar com essa doença e te imuniza quando você sara, entendeu? Quando isso acontece com grande parte da população, o efeito de pandemia tende a acabar. Isso se chama imunização natural. Isso acontece com qualquer doença. Todas as doenças? Todas as doenças. Então por que a AIDS ela não tem cura até hoje? Porque a AIDS é uma doença que não tem cura, como eu falei. Ué, mas todas as doenças têm cura a partir de um certo momento, você falou. Não foi que todas as doenças Você têm cura. falou, tá gravado, todas as doenças têm cura. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que quando a pessoa se cura da doença, ela ganha uma imunidade. Na questão da AIDS, você não se cura. Entendeu? Na questão da Covid, as pessoas que passavam pela Covid depois se curavam da Covid, se não morreram, certo? Mas se não morreu, você pode evitar que essa pessoa morra se vacinando. Você vai deixar a pessoa morrer só pra muito tempo depois você ter a cura? Não, a pessoa que quiser tomar vacina, ela pode tomar vacina e ela se imuniza, fica à vontade. Eu só não acho que a gente tenha que forçar a pessoa que não quer tomar vacina, seja por qualquer motivo, seja motivo religioso, ou motivo dela não confiar nas grandes empresas que fazem essas vacinas, que eu acho que é um direito dela, certo? Ou a gente agora tem que confiar no bilionário? Não é confiar no bilionário. Parece ser. Não é confiar no bilionário. Mas claro que é. Claro que não. A vacina que faz a porra da vacina são os bilionários, pô. Mas a partir do momento que vira um problema de saúde global, como foi a Covid, você tem que tomar. Mas, não cara, tem essa. já tem... Não, você não tem que tomar nada, tem que não. Tomar, cara. A partir do momento que eu não tem que tomar. Ou alguém que eu conheço você não é obrigado a tomar. De se contaminar. Pela lei, você não é obrigado a tomar. Inclusive. Mas o Estado ele pode fiscalizar se você não tomou. Mas não deve. Mas não deve. Eu acho que... Então você pode contaminar todo mundo que tá ali ao redor, que não tenha tomado a vacina no caso. Cara, se você tiver sarado, se você pegar Covid, eu acho que ok, você vai e espera sarar para não contaminar as pessoas. Mas tem pessoas que não conseguem esperar sarar, tem pessoas que foram entubadas, pessoas que morreram, as pessoas escolheram esperar. Cara, isso faz parte da vida, tem uma pandemia. A pandemia faz essas coisas, entendeu? E uma coisa que você tá ignorando também é que essa pandemia, ela foi usada de movimento político no mundo inteiro para impor um Estado cada vez mais autoritário. Aí são vozes da sua cabeça quem dizem, mano. Não, existem um monte de evidências, existem notícias que o laboratório em Wuhan, na China, estudava essa variante da Covid. Você tem então você acredita em dados, então. Você falou que não acreditava em dados há um tempo atrás, agora você acredita, do nada. Quando que eu disse que eu não acredito em dados? No debate com o nosso amigo, você falou que não acreditava em dados, que não devia acreditar nesses dados, nessas pesquisas. Eu falei isso? Claro que falou. Não, eu falei que nem todas essas pesquisas... Só as que te interessam. Não, é isso. O que eu tô falando é, a maioria dessas grandes empresas pagam cientistas para fazerem pesquisas que dizem que o produto deles são bons. Isso acontece, entendeu? A questão do laboratório de Wuhan foi uma investigação que aconteceu no Congresso americano. Inclusive, o Fauci, que era o coordenador de saúde na época lá dos Estados Unidos, tem um monte de documentos que ligam ele ao laboratório em Wuhan, que é onde que se acredita que essa doença saiu, entendeu? A verdade é que a gente vive num mundo controlado e que essa doença foi usada como espetáculo político pelo governo que controla o mundo para impor uma agenda autoritária e retirar os nossos direitos individuais e dar na mão do Estado o poder de tomar decisões do nosso corpo pela gente. Inclusive, eles colocaram todo mundo preso e, em quarentena, quando aquilo nunca funcionou. Claro que funcionou. Não funcionou porra nenhuma. Manda ver. Boa tarde. Bom, sou a Kátia, né? Como eu te falei. Sim. Então, nós estamos falando sobre vacinação. Isso. Que você... Eu não quero que o Estado obrigue ninguém a tomar. Tá. Vou dizer como mãe, tá? Sabemos que tem mães ou genitoras que não se importam com a saúde dos seus filhos.
que não leva os filhos para tomar as vacinas, e infelizmente eu, como mãe que estou no hospital, vejo filhos doentes, e muitas das vezes a consequência foi porque a mãe não levou o filho para tomar a vacina da cachumba, da meningite. Já vi crianças falecerem por causa disso. Tem crianças que ficam doentes porque tomam vacina. É muito difícil. Não é tão difícil, não. Inclusive, eu conheço um amigo meu que é muito raro isso aí. A filha dele tomou a vacina e teve um problema grave, sequela grave, e hoje em dia ainda não recuperou. Pode ser poucos casos, é uma porcentagem, porque nada é 100%. Eu conheço alguns. Porém, o que eu vejo... E se a mãe não quiser, tiver medo de que a vacina tenha algum efeito colateral na sua filha, ela não tem direito de escolher? Por que o Estado tem que escolher pela mãe? A mãe não é a mãe? Mas, em geral, eu como mãe vou falar que existem mães omissas. Mas você quer que o Estado possa escolher o que você faz com a sua filha ou não? A minha filha, que hoje tem 21 anos, ela já teve cachumba. Só não morreu... Não entrou em óbito porque o médico falou que ela havia tomado a vacina. Porque o corpo dela conseguiu, porque a vacina é nada mais do que o vírus adormecido ou morto, que é colocado no nosso organismo para que nossos anticorpos possam destruir aquele vírus, que tenha mais força para destruí-lo. Mas você acha que o Estado tem que obrigar a sua filha a fazer algo? Minha filha, se você tivesse se você não quiser essa proteção, hoje eu não teria ela. Então, mas você pode dar vacina para sua filha, sem problema. Não, tem que obrigar. Nesses casos, o Estado tem que obrigar. Tem que obrigar. Você tem Nesse que caso, escolher o que a filha de outra pessoa vai fazer. O Estado tem, sabe por quê? Porque tem pesquisas, são dados, são pesquisas que, por exemplo, eu tenho uma prima de forçar as pessoas. Minha tia não deu a vacina e ela tem hoje problema da paralisia infantil. Foi a única que não tomou da família, entendeu? Então nós estamos trabalhando com dados, com fatos, nós não estamos trabalhando com coisas imaginárias. Você acha então, que o tem Estado casos que sim. Pode forçar porque o caso, violentamente alguém a tomar vacina? Eu não acho que é violento. Não, por exemplo... Porque se não obrigasse, ou eu não tivesse essa consciência que eu tenho que dar vacina à minha filha, eu não teria ela hoje. Deixa eu falar rapidinho. Se a pessoa tem uma mãe, que não é você, uma outra mãe hipotética, ela não confia na vacina, ela viu alguns estudos que dizem que as vacinas não são boas, ela não quer dar a vacina, mas o Estado obriga ela a dar vacina, mas ela se recusa. Aí você acha justificável o Estado prender essa mãe, tirar o filho dessa mãe para dar a vacina? No caso da minha filha, que eu estou te falando que é de outro vírus. Se fosse, sim. Até eu. Se fosse no meu caso, sim. Você apoiaria o Estado retirar o filho dessa mãe só porque ela não quer dar vacina pro filho? Nesse caso, sim. Então, porque eu acho que é um caso de saúde. Tirar é um caso de saúde. Da mãe é um caso de saúde. Porque ela não quer dar vacina. Nesse caso, sim. Então você é a favor de um Estado autoritário vê todos nós como escravos. Mas tem mães omissas. Tem mães omissas que o Estado tem que obrigar, parece que tem que fazer a mãe. Lembra que seu filho tem que ser cuidado. Mas é porque nós que mais vemos aí filhos sendo abandonados. Por que você que tem que decidir o que é ser uma mãe omissa ou não? E se a mãe que não quer dar... Eu conheço mães que deixaram os filhos para ir pro baile funk e o filho quase morreu. Bebezinho. Eu conheci mães que eu morei, que o filho estava dormindo sozinho e eu peguei a criança para cuidar. Tem, infelizmente, pessoas que são omissas. A pessoa não tem direito de achar que a vacina não presta. Por isso que existe lei. Eu sei, moça, mas a vacina, se a mãe não confia na vacina, ela não tem o direito de não confiar na vacina. Ela tem que acreditar no governo. Ela tem que fazer uma análise. Tá bom, obrigado. Mas não é bom você ser obrigada. Eu não gostaria que você fosse obrigada, entendeu? Eu não gostaria que o Estado viesse com uma arma e te obrigasse a fazer algo. Minha terceira afirmação é: fui tirado da minha empresa sem nunca ter cometido um crime. Tudo bom? Monark, prazer, Beleza? Felipe. Prazer, Felipe. Cara, assim, eu discordo totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Qual? Desde quando você fala sobre atacar uma pessoa, por exemplo, você falou do nazismo, certo? Você falou, você afirmou que o nazismo, que poderia ter um partido nazista no Brasil. Correto? Se o Brasil seguisse a liberdade de expressão segundo a Constituição Americana, sim. Mas isso ataca direito de outra pessoa. Você tá atacando direito. Você tá colocando você tá colocando pessoas em risco com essa fala. Como? Você tá colocando um judeu. Por quê? Porque se existe um grupo nazista, o que é o nazismo? O nazismo é literalmente um partido que detesta judeu. Mas lá nos Estados Unidos existe partido nazista. E lá tem pessoas em risco por conta disso. Você tá querendo trazer risco pro Os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo, mais seguros que o Brasil. Na sua cabeça. Na sua mente. Ele é seguro, eu morei lá 2 anos. Cabeça. É bem seguro. É bem seguro porque você tinha onde morar. Você pode andar na rua de boa, você pode na favela deixar o carro... Você andar na favela de lá é a mesma coisa de você andar na favela daqui. Você tá correndo risco do mesmo jeito. É a mesma coisa. Você tá falando isso porque é você tem muito dinheiro. Mais crime organizado. Você tem dinheiro. Você tem onde morar. Vai na favela de qualquer favela dos Estados Unidos pra você ver, por exemplo. Pessoas morrem. Tá, mas eu não cometi nenhum crime.
Cara, você tá colocando... A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual Exato. crime eu cometi? Você tá apoiando que qual possa crime? existir um partido nazista. Qual crime eu cometi? Isso é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Mas isso é um crime. Mas fala qual que é o crime. Qual que é o nome do crime, porra? Fala, qual que é a porra do crime? Monarcão, tudo bem? Tudo bom, senhor? Prazer, eu sou o Henrique. Igualmente. Eu não acho que você foi tirado. Eu assistia bastante o Flow e eu lembro muito bem você voltando lá e vocês conversando amigavelmente que houve um acordo entre vocês. E o que mudou desde então que faz você acreditar agora que você foi tirado? Não, é que o acordo rolou porque houve uma pressão sobre o Flow gigantesca. Todos os patrocinadores se retiraram, o governo começou a me processar e processar o Flow, inclusive. Então, eu saí porque era a única forma de manter a empresa viva, de certa forma. Então, não é que eu saí porque eu quis sair do... Chegou num dia e falei, cansei do Flow, vou embora. Não, eu fui forçado a sair por pressão política, perseguição estatal e pressão social e pressão do mercado de publicidade. Tudo bem, mas o termo, igual você mesmo falou, você saiu porque era a única opção. Eu acho que isso não seria você ser forçado, tanto porque as marcas realmente tiveram toda essa pressão em cima de você e... Então, por isso que eu fui forçado, eu não tinha escolha. Ou eu saía... Mas, por exemplo, o livre mercado. Ou eu ficava e a empresa era destruída, as pessoas iam ser demitidas, então... Tipo, eu escolhi... Mas não foi uma liberdade do próprio Flow, da instituição Flow, de fazer essa escolha, que você participou da escolha, eu entendo? Olha, faz parte da liberdade deles tomarem essa escolha. Claro que eu podia ter negado de sair, batido o pé, porque eu era dono da empresa, mas eu decidi que era o melhor caminho que eu saísse até para eles conseguirem sobreviver, manter os funcionários e tal, porque estava no momento havendo uma pressão política, social e jurídica muito forte que me forçou a tomar essa decisão. Isso eu entendo, mas eu não entendo porque houve essa mudança de discurso. Antes você estava amigável em relação ao Flow, em relação ao Igor, toda aquela galera. O que mudou desde então que fez você mudar esse seu posicionamento? Qual exatamente? Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Hoje eu vejo, por exemplo, no Vilela, como você falou, não parece que não é mais o mesmo relacionamento que vocês têm. As coisas mudam. aconteceu? O que aconteceu que faz você se sentir largado pelo Flow? Porque eu percebi que existe esse movimento para me tirar do Flow, ele foi organizado e eu senti que o pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim mesmo e eles não gostavam de mim. Quando você diz organizado, a quem você se refere? Eu acho que existe uma máfia que controla a mídia, para ser sincero, né? É uma máfia corporativa, ela é global, é internacional e tudo mais. E eu acho que são esses caras que estavam por trás, responsáveis de me tirar do Flow. Eles já queriam que eu saísse do Flow. Mas você podia exemplificar quem são esses caras? BlackRock, é o grande conglomerado, as grandes famílias que são donas do meio de publicidade aqui no Brasil, os donos da Globo... Entendeu? O pessoal político... E você acha que o Igor faz parte, que o Igor tá alinhado com essas pessoas atualmente? Eu acho que o Igor está alinhado ao sistema, sim. Você realmente acredita que ele faz parte da elite que controla a narrativa hoje em dia? Não sei se ele faz parte necessariamente, mas ele com certeza baixou a cabeça para essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro Flow, você iria? Talvez.